Você já teve que abrir mão de um sonho por causa de um dever, de uma responsabilidade? Eu tenho isso na minha história, na minha trajetória. Meu nome é Ágata, eu sou advogada de formação. Ser advogada sempre foi um sonho, desde pequenininha. Mas eu tive que largar a mão disso, eu tive que abrir mão, na verdade, para assumir a empresa, uma empresa dos meus pais, em virtude do falecimento do meu pai. E foi algo muito assustador na época, algo muito aquém do que eu tinha expectativas, do que eu tinha me planejado, que é uma história marcada por muitas dores, mas por muitas conquistas pessoais para mim também. A Ágata, que é a Ágata do passado, não é a Ágata de agora. Eu venho evoluído muito, venho trabalhando nisso, no meu perfil, na minha personalidade, venho me moldando e eu acredito muito em treino. Eu acredito que nós podemos trabalhar diariamente para sermos melhores. E foi assim, desde que eu era pequena eu sempre criei desafios novos, sempre quis inovar, ousar. Então eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, porque meus pais faziam parte da época do Rotary. Então era algo que eles tinham intrínseco neles, que eles queriam para o filho, eles trabalhavam para isso. Eles eram de família muito humilde, a minha família é humilde, de trajetória, mas é uma família muito trabalhadora. Meu pai, principalmente, que foi torneiro mecânico, minha mãe assistente social, mas que sempre quiseram o melhor para os seus filhos, sempre quiseram o melhor para a sua família. Então meu pai, ele criou uma empresa, hoje ele é falecido, já faz 16 anos, mas ele deixou um legado. E é isso que eu quero aprimorar esse legado, melhorar isso. Eu quero fazer melhor, eu quero deixar algo para os meus filhos que eles se orgulhem. E eu acho que todo mundo tem esse objetivo. Então, quando eu escolhi fazer intercâmbio, eu falei, eu vou pra Holanda. Aí todo mundo, mas Holanda, que coisa estranha, quem que vai pra Holanda? Ninguém. Não existia, eu pesquisei, conversei com um monte de gente, era só Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, que era a moda, né? Aí eu falei, não, eu vou pra Holanda. Por quê? Eu sabia que no currículo da escola tinha alemão, francês, espanhol, inglês e o holandês. Aí você fala, quê? Eu falei, sim, porque eu queria fazer outras línguas. Eu já estudava inglês, eu não tenho vergonha, eu estudava inglês na escola, não tinha igual hoje, que a gente tem possibilidades também de aula online, não existia isso. Eu sempre fui muito autodidata. Eu lembro que eu colocava, antes da minha mãe e meu pai acordar, porque eu sempre acordei muito cedo, eu colocava os filmes deles, para eles não saberem que eu estava vendo os filmes deles, que na época era fita. E eu aprendi inglês assim, assistindo filmes, lendo legendas. Então, quando eu fui fazer intercâmbio, eu falei, eu vou aprender essas línguas. E foi isso mesmo. Depois eu voltei do intercâmbio, que foi excelente do ponto de vista de inteligência emocional. Aprendi muito comigo mesmo, coisas que eu não tinha experimentado, mas que me puseram à prova. Não existia internet, era uma internet lenta, discada, cara. Então, para eu falar com a minha mãe, que era uma vez por semana, sexta-feira, 4 horas da tarde, eu ligava pra moça da Embratel, 21 na época, era um número astronômico, assim. Minha mãe esperava nesse mesmo horário pra gente poder conversar. E era muito rápido, porque era muito caro. Essa foi a primeira viagem internacional, eu nunca tinha viajado também, então foi algo tudo muito novo, mas foi muito bom. E isso, eu falo assim, que foi um pontapé para uma vida adulta, para eu entender o que seria morar fora, para um começo de faculdade, porque nessa época, quando eu fiz intercâmbio, eu tinha acabado de fazer 16. Eu era muito novinha. E depois eu cheguei mais um ano, porque isso foi no segundo colegial, passei o terceiro ano estudando quando eu voltei para casa e já passei direto na faculdade e já fui morar fora. Então, assim, foi para mim a concretização de um sonho quando eu passei na faculdade. Uma coisa importante que às vezes a gente mistura e parece um pouco de arrogância, de prepotência. Eu sempre fui muito determinada, muito certa das coisas. Quem me conheceu lá atrás, e eu lembro meus colegas me tirando sarro, falando assim, como assim você só vai prestar
a USP ou você tem certeza que você vai passar? Porque eu tinha absoluta certeza. Eu não tinha 1 milímetro de insegurança que eu não iria passar. Porque eu estudava para aquilo, eu me organizava, eu era super certinha. Por exemplo, eu estudava num colégio, eu estudei a apostila dele de mais 2. Então eu tinha decorado tudo, todas as possibilidades do que iria cair. Então eu não via como não. Só que para mim não era um esforço, fazia parte do processo. Para outra pessoa, talvez, isso exige um esforço muito grande. Então a gente não pode se comparar também. Isso é uma coisa que meu marido coloca muito também na criação dos nossos filhos. Eu falo filhos porque eu tenho uma menina e 2 enteados. E os 3, em termos de personalidade, são extremamente diferentes. Um tem um perfil, o outro tem outro, o outro tem outro. Um é mais extrovertido, o outro é mais fechado, o outro é muito tímido, mais estável. Então, a gente tem que se moldar para poder pegar eles e saber lidar, saber conduzir de uma melhor forma. E isso hoje eu enxergo. Mas na época, né? Como que eu ia saber? Mas depois, quando eu fui para a faculdade, eu continuei fazendo essas línguas, depois vieram outras e eu tô sempre estudando. Mas onde eu queria chegar? Que tudo isso me preparou para a pessoa que iria assumir uma empresa aos 22 anos. Ah, mas como? Gente, foi super difícil. Não foi fácil. Eu tinha uma bagagem, eu sempre trabalhei, desde que eu fui pro meu primeiro ano de faculdade, eu trabalhei, eu fiz estágio, às vezes eu brigava com o tempo porque eu pegava muito trânsito em São Paulo, morava em São Paulo. Então, às vezes, para você chegar do estágio até a faculdade, eu chegava atrasada nas aulas, às vezes prova que eu perdi por causa de trânsito. Mas tudo isso você vai aprendendo a lidar com as frustrações. Eu que sempre trabalhei no mundo corporativo, o mundo de M&A, que é uma área que eu gosto muito, gosto de trabalhar com empresas, eu fiz apesar de estar trabalhando, eu tive uma menção honrosa, eu tirei 10 com louvor e eu fui uma das pouquíssimas, se não falar uma das únicas que teve menção honrosa na época. E para mim era um drible já. Então depois que eu optei não, eu falo que eu não tive muita opção. Quando meu pai faleceu, em 2008, dezembro de 2008, era quase Réveillon e eu tava trabalhando, tava em São Paulo trabalhando, não tinha vindo, porque eu tinha que trabalhar no outro dia e tal, eu já tinha vindo no Natal. Também era muito caro, não dava também pra ficar vindo toda hora. Meu pai sofreu um acidente e foi difícil. Foi uma coisa assim, porque meu pai era o chefe. Ele era a empresa, ele era o idealizador, ele era o centro. Claro que minha mãe tem inúmeros méritos, não dá para tirar isso, mas ele era o cerne da empresa. E foi assim, uma tragédia. E eu estava em São Paulo trabalhando, não tinha pretensão nenhuma de vir para Sertãozinho. Eu já estava contratada pelo escritório, estava tudo certo, recebi um salário que para a época era muito bom, e apesar de ser estagiária em São Paulo, se paga muito bem para a época, e eu estava com a vida teoricamente organizada dentro da minha cabeça, né? Quando aconteceu tudo isso, e isso me abalou, logicamente, profundamente, eu continuei, não abandonei o serviço e continuei o meu último ano, que foi exatamente o meu último ano de faculdade. Quando eu terminei, acho que a minha mãe segurou, esperou, ela falou: Agatha, preciso de ajuda. Ela levantou a mão e falou assim: olha, eu preciso de ajuda, senão a gente vai quebrar. E eles tinham construído um patrimônio, tinham construído uma empresa que na época estava na melhor fase, vamos assim dizer. Meu pai, ele nos últimos anos, ele fez produtos, fez tanta coisa e estava crescendo muito. Na época a empresa estava com 16 obras turnkey na área de elétrica e automação, greenfields. Até hoje em dia são muitos projetos, muita organização. A empresa estava no top, já estava acho que com 350 funcionários na época, quando ele faleceu. E ela falou: eu não vou dar conta. Fora isso, tiveram diversas situações que não dá nem para eu entrar no mérito.
coisas que a gente descobriu, mas que não cabe a mim como pessoa julgar, cabe a questão deles, mas tiveram desde filhos que a gente descobriu fora do casamento, tiveram diversas situações que nós tivemos que lidar, que eu tive que organizar, inclusive em negociações e tal. Eu fui escolhida pelo destino para voltar para Sertãozinho. Agora, como uma pessoa que morou na Holanda, com a cabeça já em São Paulo durante 5 anos, volta para Sertãozinho. Nossa, foi um choque absurdo. Assim, não foi fácil. Mas eu revisei o meu roteiro de vida e falei, a gente vai fazer acontecer. Eu tive que assumir uma armadura, uma carapuça, mas vou falar até um personagem para a época, porque eu tinha que enfrentar aquilo. E assim, eu vou falar uma coisa, a melhor defesa é o ataque quando você não tem argumentos. Quando você tem argumentos, não é o ataque. Mas eu só vim descobrir isso agora, recente, há poucos anos. Então eu fiquei muito enrijecida, muito dura, até porque eu sempre lidei com homens, tanto no perfil de funcionários, pois eu trabalho muito, né, o meu ramo é engenharia, quanto com clientes no setor industrial. E não só isso, essa minha equipe, esse meu time de formadores são pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente técnicas. Então vocês imaginam, uma menina, 22 anos, ok, formada na USP, mas e daí? Experiência indústria zero, que não sabia elétrica, que não sabia automação. O que ela vai fazer? Como que ela vai dirigir uma empresa? E assim, colocar isso para eles foi o maior desafio. Mais do que assumir a empresa, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Fizemos cortes, gestão de estoque, que não tinha na época, diversas implementações que eu já tinha na minha cabeça, que eu já tinha visto, mas que você fazer é o mais difícil. Você ler no livro é uma coisa, você fazer é outra. E outra coisa, fazer sem recurso. Uma palavra-chave, frugalidade. Caramba, o que é ser frugaz? É você fazer mais com menos. Tinha que fazer escolhas, pegar o que vai pagar no dia, escolher. Não era fácil, mas a gente conseguiu. A gente foi lutando, eu fui conseguindo aos poucos, isso foram anos, colocar a casa em ordem. Junto com um time. Eu consegui fazer isso porque as pessoas ali estavam junto, elas assumiram, vestiram a camisa da empresa. Se tivesse cada um remando pro lado, não ia para frente. Mas eu tinha até alguns traumas para falar assim, tô abrindo meu coração, mas eu acho que eu não dormi durante uns 2 anos. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, que eu sou muito acelerada, mas na época foi muito difícil. Não só isso, tinha dia que era só apagar incêndio. Eu não conseguia planejar, eu não conseguia focar em vendas, porque eu estava apagando o incêndio do dia anterior. Eu estava pensando como eu ia pagar a folha, eu estava vendo como eu ia conseguir o dinheiro para a matéria-prima, para o equipamento, vendo produção, então eram muitas coisas. E não só isso, né? Nós tivemos demissões que a gente teve que fazer, que ninguém gosta. Quem gosta de demitir? Eu odeio demitir, mas às vezes não, pelo propósito da empresa, às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, que é a vida de adulto. A gente tem que cortar no osso, a gente tem que fazer acontecer. E às vezes, quando a gente não tem recurso, é o que dá. Tivemos muitos problemas no passado, mas eu coloquei que eu iria resolver cada um deles. Então, pontualmente, eu fui pegando, falei, primeiro vamos resolver banco. Fui renegociando com todos os bancos. Depois, vamos resolver isso. Então, aos poucos, num planejamento de anos, a gente conseguiu se organizar. E minha mãe sempre foi muito de, vamos pegar consultoria, vamos fazer. E eu sempre fui um pouco arredia, mas vamos escutar, né? Com certeza um time de especialistas sabe muito mais que eu. Quem sou eu, né? Mas é aí que você se engana, porque você sabe melhor o que está na sua casa, o que está na sua empresa. Ninguém sabe o melhor que a gente. Às vezes, a gente só precisa de uma palavrinha, de um reforço.
mas a gente já sabe no íntimo o que a gente deve fazer. A gente só não tem coragem para fazer. Mas eu sempre fui muito assim, sem muita papas na língua, sempre fui muito sincera, sempre fui muito verdadeira. Eu detesto mentira. Então eu sempre falei, vou fazer. E quem tá comigo, vai. Então hoje, graças a Deus, a gente conseguiu um resultado extraordinário. Estamos conseguindo. Já triplicamos o nosso faturamento, estamos crescendo de 30% a 40% ano e tem uma meta muito ousada nos próximos 5 anos. Praticamente não, é quintuplicar faturamento. Aí você fala, mas como que você vai fazer isso? Eu vou fazer. Eu estou estruturando canais de vendas, canais de comunicações. Isso daqui que eu tô fazendo com vocês é um canal de venda, não deixa de ser também. Então a gente tem que entender isso. O que está sendo feito, qual que é a estratégia e como que a gente vai colocar isso. Essa é a minha história, um pouquinho da minha história que eu quis vir aqui trazer para vocês, mas só para mostrar que às vezes a gente precisa de um reforço, de uma ajuda, de uma palavra, buscar conhecimento também, que é o que eu venho fazendo, venho buscando, venho fazendo mentorias, venho treinando o meu time para a gente conseguir o extraordinário. E quando eu falo de sonho, de abandonar um sonho, eu vejo que hoje eu não abandonei, muito pelo contrário. Hoje eu tenho escritórios, advogados parceiros que estão junto comigo, que eu estou conseguindo conduzir, a gente está trilhando um caminho muito maior. O direito de forma alguma me abandonou, ele foi um alicerce. Então, às vezes, o sonho pode se tornar algo muito maior e diferente do que a gente tinha pensado. Só que nós temos que estar abertos para as oportunidades, claro que vem muitas pedras, muitos desafios, mas se a gente estiver disposto a se adaptar, a mudar esse rumo de uma forma positiva, nós vamos conseguir o extraordinário. Não tem milagre, não tem atalho, tem que ter persistência, perseverança, constância. Você vai receber muito não e eu recebo muitos nãos, mas quem me conhece sabe que eu tô feliz até com não. Quando o cliente me fala não que eu não gosto de perder também, tá, gente? Mas quando o cliente me fala não, me faz pensar muito. O que eu errei? O que eu posso melhorar? E às vezes te dá uma chacoalhada que você fala, nossa, mas eu sou tão bom nisso. Se você fosse tão bom, você teria vendido, você teria ganhado, você teria conquistado. Talvez tenha alguém fazendo melhor, talvez falta algo técnico, talvez é a sua dedicação, a sua energia, o compromisso com a outra pessoa. Então isso eu venho aprendendo, eu venho entendido, tô buscando me aperfeiçoar e é o que eu quero passar um pouquinho para vocês, porque isso pode ser treinado. Treino. Então vamos juntos. Se você quer às vezes cortar um caminho, entender um pouco melhor, independente de vendas. Eu acho que quando a gente quer o melhor, a gente quer para todos os lados da nossa vida, da saúde, espiritual, familiar, profissional, financeiro. A gente quer todos os pilares em pé. E dá para ter tudo? Dá. Tem que ajustar? Tem. Tem que, às vezes, se sacrificar? Tem. Mas o sacrifício depois vira hábito. E isso é o importante. Não fica aquele esforço, aquela pedra que você vem carregando. Fica mais fluido, fica mais fácil, tudo fica melhor e mais feliz. O que eu quero finalizar e colocar para vocês, vamos juntos. Fale, faça seu comentário. Vamos fazer algo extraordinário juntos? Me conta a sua experiência. Se eu puder te ajudar, eu vou dar o meu melhor. O que eu puder contribuir, e se eu puder contribuir, eu tô aqui, é só falar.